Queridos, o título da nossa mensagem hoje é Um Amor Sem Igual. E o texto que nós vamos ler inicialmente encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 20 nós vamos ler. Lucas 15, versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Inicialmente, queridos, eu vou ler com vocês, mas os primeiros versículos desse capítulo 15 do Evangelho, os versículos 1 e 2, e que diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, queridos, aqui estão, na verdade, as palavras proferidas pelos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, falando ao seu respeito, referindo-se à pessoa de Jesus. Evidente que, ao dizerem essas palavras de forma exclamativa, surpresos, aqui não trata de uma admiração elogiosa, como que louvando pela atitude de Jesus, mas pelo contrário, falavam de forma recriminadora, falavam com desdém e com zombaria. E aqueles fariseus, ocorre que eles não conseguiam entender que um pregador de coisas espirituais, este pudesse se relacionar com pessoas ímpias, com pecadores. E interessante que a afirmação cheia de muita reprovação dos fariseus quanto à conduta de Jesus, quando disseram: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Essa mesma afirmação, Jesus a usou a fim de descrever e confirmar exatamente o seu ofício quando ele veio ao mundo. Nós podemos aqui imaginar essa conversa da seguinte forma: os fariseus dizendo: mas como pode, sendo ele um profeta, sendo ele alguém que se diz de Deus, sendo ele um pregador, sentar-se junto com pecadores e ainda com eles comer? Como é que pode? E Jesus respondendo: olha, não há surpresa nenhuma, pois foi exatamente para isso que eu vim ao mundo. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não os justos. Então, queridos, a crítica dos escribas e fariseus levaram Jesus a contar 3 parábolas que traz de fato riquíssimas lições. O testemunho daqueles homens tinha a intenção de somente difamar nosso Senhor, de falar mal a seu respeito. Contudo, não sabiam eles quão gloriosa verdade estavam a falar de Jesus Cristo. Sim, queridos, Jesus veio de fato salvar pecadores e nunca, jamais legalistas como aqueles escribas e fariseus e como tantos outros que ainda existem no tempo presente. Sem dúvida alguma, Jesus é aquele que recebe pecadores. E foi com esse propósito que Jesus veio ao mundo. Ele veio a fim de perdoar os pecadores contritos de coração, arrependidos de seus pecados, e dessa forma, Jesus poder santificá-los e por fim levá-los ao céu, à vida eterna. E da mesma forma que foi esse o propósito de sua vinda ao mundo,
em seu ministério terreno, ainda hoje continua sendo o seu propósito. Só que agora ele está à direita de Deus Pai. Sim, querido, Jesus é sim amigo dos pecadores. Pecadores que se prostram em fé, reconhecendo-o como seu Senhor e seu Salvador. Se um pecador tem entendimento de seu pecado, se um pecador percebe que de fato é o que ele é, um pecador, e um pecador culpado e indesculpável, e que o único mérito que existe em sua vida é a justa ira de Deus. Se um pecador, ao recordar de sua vida passada, é algo que não lhe traz alegria e nem prazer. Sim, queridos, aqui está um indivíduo pecador que se enquadra no grupo daqueles que podem e devem recorrer a Cristo a fim de que venham ser salvos. Quanto a estes, Jesus irá recebê-los de forma misericordiosa e graciosa. E os recebendo, irá perdoar os seus pecados e irá também lhes conceder a vida eterna. Querido, Jesus é de fato aquele que ama e ama de forma soberana, e com esse amor ele recebe pecadores. E de antemão, eu quero já deixar dito a você que me ouve, a você, caro ouvinte, que esteja no templo ou pelas redes sociais, se você é esse tipo de pecador, não perca mais tempo, não se demore mais, se lance aos pés de Jesus, lance sua vida, lance mão da graça de Deus, que a irá derramar sobre sua vida, e portanto seja salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca tempo. Lance-se aos braços do Senhor, se assim você é esse tipo de pecador. E neste capítulo 15 de Lucas, como há pouco falei, Jesus apresenta 3 parábolas em resposta àquele desdém, aquela zombaria daqueles escribas e fariseus. E como já falamos, Jesus já havia deixado muito claro que ele viera para salvar pecadores e não justos. Jesus enxerga esses pecadores e o enxerga da seguinte forma: Jesus enxerga como ovelhas perdidas e necessitadas de um pastor. Jesus os enxerga como moedas perdidas que têm seu valor, ao contrário de como o mundo as avaliam. E estas moedas, uma vez achadas por Jesus, precisam ser colocadas em circulação. E por fim, Jesus enxerga como filhos perdidos, que precisam voltar a ter comunhão com o Pai. Então, querido, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida e do filho pródigo, que não deixa de ser também alguém perdido. Todas as 3 parábolas têm por fim ilustrar, dando enfática clareza, a mesma e única, graciosa e gloriosa verdade quanto à disposição de Cristo para salvar pecadores. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é um amor laborioso, é um amor que trabalha, é um amor diligente. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é um amor ativo, ele é atuante, ele é eficaz. E o pastor, ao tomar ciência do extravio de sua ovelha, o que ele faz? Ele não ficou sentado,
O pastor, quando deu por entendimento e por ciência da ovelha perdida, ele não se colocou como um omisso e tampouco ficou se lamentando e ali ficou quieto, sem fazer nada pela sua ovelha perdida. Não, ele não fez isso. Assim como também a mulher, que ela não ficou paralisada, estática, como uma estátua, mas de forma muito ativa, ela levantou-se e foi buscar a sua ovelha, ou a sua moeda perdida. E não diferente é nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele não ficou no céu conduído em tristeza e em completa comoção pelos pecadores desse mundo caído. Antes, ele deixou a glória que desfrutava ao lado do Pai no céu, e então ele humilhou-se, tornando-se semelhante aos homens. E assim, Jesus veio ao mundo para ser sacrifício vicário em favor dos pecadores, sacrifício substitutivo em favor dos pecadores. Ele veio ser o pagamento do débito impagável de pecado dos seres humanos pecadores. Ele não descansou. Em momento algum, ele se fez omisso, mas ele foi até o fim. Ele não descansou até que isso, o seu propósito ao vir ao mundo, fosse plenamente consumado. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Com amor e por amor soberano, ele abriu a porta da vida eterna para todo que reconhece sua perdição e que precisa ser salvo. Então, queridos, o amor de Cristo é um amor superlativo, é um amor sem igual. E o amor que é provado por renúncia própria. Não foi um amor somente verbalizado, mas foi um amor que agiu. Ele não amou só com palavras, mas ele amou com atitude. O pastor foi ao encontro de sua ovelha perdida e a carregou de volta ao lar. A mulher acendeu a lâmpada e de forma incansável faxinou toda a casa, procurando cuidadosamente a moeda até encontrá-la. E assim fez Jesus quando veio ao mundo salvar pecadores. Ele suportou o sofrimento, ele suportou o escárnio e a humilhação da sua morte e morte de cruz. Ele demonstrou seu soberano e inigualável amor quando entregou sua vida em favor dos seus amigos, como diz o Evangelho. Não existe amor como este em dar a vida por seus amigos, João 15:13. Queridos, o amor de Jesus é um amor sem igual. E da mesma forma que o pastor e a mulher se alegraram por acharem sua ovelha e sua moeda respectivamente, Jesus se alegra em salvar pecadores. Querido, Jesus disse, ele próprio falou, ele disse que sua comida e bebida, enquanto estava no mundo, era fazer a vontade do Pai, que consistia em consumar a obra de salvação do pecador que confia em seu nome. Jesus é o mesmo antes, Jesus é o mesmo hoje e será eternamente. Ele ainda deleita-se em exercer misericórdia por seu bondoso amor. Ele está disposto a salvar os pecadores infinitamente mais do que os pecadores estão dispostos a serem salvos.
O amor de Jesus é um amor glorioso. O amor de Jesus é imensamente imenso. O amor de Jesus é infinitamente eterno. Seu amor, mediante nossa pequena compreensão, vai além do nosso entendimento. De fato, o seu amor, o amor do Senhor, ele é insondável. E sabe por quê? Esse amor é um amor indizível. Se desejamos ter paz e descanso para nossas almas, é preciso que venhamos descansar, mas descansar confiantemente em seu amor. E nós precisamos saber que não é na confiança em nosso amor por Jesus, por Cristo, que devemos nos sentir seguros. Tal confiança, ela é demasiadamente insegura. É o mesmo que construir sobre areia movediça. Se nós confiarmos no nosso amor por Ele, o nosso amor é falho. Nós somos tendenciosos a amar sob condições. Jesus ama incondicionalmente. Mas se a nossa confiança, ela está firmada no amor do nosso Senhor por nós, dele por nós, com certeza estaremos completamente seguros, pois estaremos firmados sobre a rocha inabalável. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que diz João 3,16. E nosso Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 24, ele contou essas 3 parábolas, a fim de enfatizar, de deixar muito bem claro, muito bem compreendido, a grandeza, a amplitude, a incondicionalidade, o louvor e a glória do seu amor. De fato, queridos, é um amor sem igual. Portanto, dessa forma eu quero, junto com vocês, ver neste texto, nestas parábolas, 3 gloriosas verdades quanto ao amor inigualável de Deus. As 3 parábolas vão nos anunciar este amor, este glorioso e sublime amor. E a primeira verdade é que o amor de Deus é sem igual, porque é um amor que vai ao encontro. Ele vai. Ele não fica parado, mas ele vai. Não por nada que a nós, os seus amados, ele disse: vão, ide. O versículo 4, neste evangelho, no capítulo 15, diz assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Olha na parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada e varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E aí a parábola do filho pródigo. Versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Então, queridos, a expressão do amor soberano de Deus é plenamente refletida nestes versículos. O pastor que sai à procura da sua ovelha perdida, a mulher que acende a luz em sua casa e passa a procurar com zeloso cuidado até encontrar sua moeda de prata,
E o pai, que avistando o filho de longe, voltando para casa, corre até o filho, o abraça e o beija. Então, queridos, o amor de Deus, uma vez lançado sobre nossas vidas, nos atrai como o imã atrai um ferro. O amor de Deus tem propósito, e seu propósito é buscar de forma incansável os que encontram-se perdidos. E Deus, por seu amor sem igual, Ele segue ao nosso encontro. Nós, pobres pecadores, por nossa natureza caída, jamais poderíamos buscar a Deus. Mas olha, louvado seja o amor incondicional do Senhor, que ainda sendo nós pecadores, Ele prova seu amor e grande amor, quando envia Cristo, o seu Filho, a expressão deste amor para morrer em nosso lugar. Romanos 5,8. Deus nos ama, mesmo que nós não o amemos. Seu amor por nós independe do nosso amor por Ele. Na verdade, queridos, se nós amamos a Deus, você ama a Deus? Amém? Amém. Agora bote na sua mente que se nós e que você, se eu e que você, que nós amamos a Deus, nós só o fazemos porque, primeiro, Ele nos amou, quando ainda éramos inimigos dEle. Se o perdão de nossos pecados e a consequente salvação das nossas vidas dependesse de nós buscarmos a Deus, estávamos todos perdidos e condenados ao inferno. Queridos, louvado seja Deus por seu amor sem igual, que enviou o seu Filho ao mundo em busca de pecadores para que esses se arrependam e assim sejam salvos. Estas parábolas provam muito bem isso, pois a ovelha perdida, ela não voltou ao aprisco sozinha, não. O seu pastor foi ao seu encontro buscá-la. Portanto, ela não poderia salvar-se por si própria. A moeda de prata que estava perdida, ela não se achou. Ela não se achou. Mas a sua dona a buscou de forma diligente até encontrá-la. A questão não era o filho pródigo aceitar o seu pai, mas sim o seu pai aceitá-lo. Portanto, se seu pai não o acolhesse, jamais o filho pródigo poderia voltar para casa. A questão não é afirmar, Senhor, eu te aceito. A questão é nós falarmos ao Senhor e dizer, o Senhor pode me aceitar. O Senhor me aceita. Queridos, o pecado é terrível. Ele desgraça toda uma vida. E sabe por quê? Porque ele nos separa de Deus. Por conta do pecado, chegamos ao estado de completa depravação. E quando chegamos a esse estado por conta do pecado, nos tornamos completamente insensíveis exatamente ao pecado. Quebramos nossa comunhão com Deus. E daí por diante estabelecemos a condição de inimigos de Deus. O pecado nos escravizou.
O pecado nos lançou mortos em sua sepultura. E uma vez mortos e completamente mortos em nossos delitos e pecados, como todo morto, não há condição de reação à vida. Um morto está morto, ele não reage a nada. Quem está morto não reage à dor. Quem está morto não reage ao chamado. Quem está morto não faz nada. Ele não sente nada, ele está completamente indolente, ele perdeu todos os sentimentos, ele perdeu tudo, ele está morto. Então ele não pode reagir à vida, exceto que por seu amor, Jesus vá ao encontro deste morto e dê a ele vida nele e por meio dele. Não temos como estender nossa mão em pedido de socorro a Deus, sem que antes Ele nos lance sua mão de graça ao nosso encontro. Se Deus não nos der vida por meio da fé em seu Filho, haveremos de continuar mortos e mortos eternamente. Louvado, glorificado seja o amor sem igual de Deus, o amor leal e eterno, que vai soberanamente ao nosso encontro sem ter absolutamente nada que possa impedi-lo. Sim, queridos, o amor de Deus é sem igual. Não podemos por nós mesmos ir ao seu encontro. Antes, seu amor é quem nos encontra. O amor de Deus é sem igual, porque Ele vai ao encontro. A segunda verdade é que o amor de Deus é sem igual, porque é um amor que perdoa. Veja o versículo 21 e 22. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então, queridos, estes versículos falam de um momento sublime, gracioso e glorioso da parábola do filho pródigo. E esta parábola retrata o ponto culminante, final, de todas as três, de todas elas. É a caminhada da vida de um filho que, por se sentir insatisfeito com a sua relação familiar e fraternal, levado pelo engano do seu coração, ele sai da casa de seu pai e muda-se para uma terra distante. Passou a viver de forma desregrada, de forma irresponsável, e assim desperdiçou tudo quanto tinha. Acabou quanto tinha. Ele encantou-se com o quê? Com as atratividades do mundo. Ele encantou-se com os prazeres desse mundo. Os prazeres que são inebriantes, que embriagam. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha momentos aparentes de felicidade. Porém, ao tempo que acabou o seu dinheiro, acabaram também suas amizades e o seu sentimento de felicidade. Vivia rodeado de muitos amigos,
Mas quando menos esperou, se viu numa completa e amarga solidão, esquecido, excluso de todos, em completa pobreza, com fome e cheio de muitas necessidades. Aquele jovem chegou ao fundo do poço. Na verdade, é como diz o texto, chegou literalmente num chiqueiro de porcos. Quando sentia fome, ninguém lhe dava o que comer, fazendo ter que saciar-se com a comida dos porcos. E em meio a tão profunda solidão, em meio a uma vida de grande miséria, ele lembrou-se então do pai e tomou a decisão de voltar para a sua casa. Contudo, em sua volta, tinha por certo que não seria recebido mais como filho, mas somente como um dos empregados de seu pai. Porém, quão surpreso ficou aquele jovem, pois ainda longe de sua casa, seu pai o avistou. E o avistando, imediatamente correu ao seu encontro e assim o abraçou e o beijou, dando ordens aos seus empregados para vesti-lo com a melhor roupa, colocando no seu anel no dedo e sandálias em seus pés. Seu pai, cheio de compaixão, exerceu misericórdia sobre sua vida, e não menos cheio de muito amor, o perdoou e restaurou sua vida. E quando ele restaura, ele lhe dá àquele jovem a dignidade de filho. Queridos, não diferente é o grande amor de Deus por nós. Deus, por seu amor sem igual, Ele nos perdoa e restaura a nossa vida. Seu perdão não é por pedaços, não é pela metade, mas é completo. Nós não merecemos seu amor, mas ainda assim Ele nos ama. Por seu amor, o Senhor derrama sua misericórdia. E por compaixão, o que é que Ele faz? Ele coloca-se em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para nos dar vida, e vida abundante, e vida eterna. Nossos pecados são perdoados. Somos lavados com o sangue do seu Filho. E sendo lavados, somos purificados então. E assim Ele nos deixa mais alvos que a neve. Deixamos, neste momento, de ser somente criaturas de Deus, para agora sermos criaturas dele, de Deus, mas em Cristo Jesus. Portanto, somos em Cristo adotados à família de Deus. Somos agora filhos de Deus. Deixamos de ser inimigos dele e passamos a ser amigos de Deus. Sim, meus irmãos, o amor de Deus é sem igual, porque é um amor que perdoa. Perdoa corações confessos, contritos, entristecidos com a sua vida do passado, com os seus pecados. Diante de um coração desse, o Senhor ouve o clamor por misericórdia. E assim, Ele exerce sua compaixão. É muito bonito esse nome. Falamos muitas vezes de forma sem nos aperceber o que trata compaixão. Ou pelo menos sabemos o que é, mas muitas vezes não exercemos em nossas vidas para com os outros. Ou seja, compaixão é se colocar no lugar do outro
é sentir a dor do outro. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, evidentemente, se assim fizermos, exerceremos misericórdia. Ou seja, não iremos torcer para que aquela pessoa receba o que de fato ela merece. E assim nós exercemos com graça, como Deus em sua compaixão nos deu graça, nos concedeu tudo quanto nós não merecemos, nos concedeu seu perdão por meio do seu amor, nos concedeu o lavar e o purificar das nossas vidas por meio do seu amor. Nos concedeu, por graça, a condição de sermos salvos e não mais condenados à eternidade, ao inferno. O amor de Deus é sem igual, porque é um amor que perdoa. Você está pensando nesse momento sobre o amor de Deus exercido sobre sua vida? Um amor que ama e vai ao seu encontro porque você não pôde ir ao encontro dele. Um amor que perdoa, ainda que não merecemos o perdão de Deus. E a terceira verdade é que o amor de Deus é sem igual, porque é um amor que celebra, que festeja, que se alegra. Versículo 6, parábola da ovelha perdida. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. A parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Versículo 23, parábola do filho pródigo. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho, oh glória, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aqui mais um ponto em comum nestas três parábolas, tanto na da ovelha perdida, quanto na da moeda, dracma perdida, e também do filho pródigo, do filho perdido. Todos estavam perdidos. E nessas parábolas houve celebração, houve regozijo festivo pelo encontro do que estava perdido. O pastor chamou seus amigos e vizinhos a reunir-se na sua casa e festejar com ele. Não diferente fez a mulher ao achar sua moeda de prata. Reuniu-se com suas amigas e vizinhas e alegremente celebrou. E de forma igual, foi com o pai do filho perdido. Ele ordenou que matasse um novilho gordo e então promoveu um grande banquete para celebrar. E disse: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Jesus disse, lá no versículo 7, ele diz: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É preciso que nós venhamos entender bem essa lição que nosso Senhor
está a nos passar e advertindo. A alegria no céu, por causa do pecador perdido que se arrepende. Entretanto, queridos, não há alegria no céu pelos 99 pecadores que nunca foram convictos de sua condição perdida. Não há. Vou repetir. Há alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende. Mas não há alegria no céu pelos 99 pecadores que nunca foram convictos da sua condição perdida, ainda que estes estejam dentro de igrejas. Não há. Este versículo, de forma alguma, afirma que possam existir pessoas, indivíduos, seres humanos, que não necessitam de arrependimentos. Todos estão nesse mesmo pé de igualdade, precisam se arrepender. Não à toa foi o que o Senhor disse: arrependam-se. Não à toa foi o que foi dito em Atos. E aí, agora o que é que nós fazemos? Arrependam-se. Arrependam-se. Todos são pecadores. Todos. E, portanto, sem exceção, todos devem se arrepender para que possam ser salvos. Sem arrependimento, sem salvação. Quanto aos 99 que entendem que são pessoas justas, que são bons homens e boas mulheres, que não precisam de arrependimento, estes, em hipótese alguma, são motivos de alegria no céu. Não há o que celebrar quanto às suas miseráveis e condenadas vidas ao inferno. Não há nada. O versículo 10 diz: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. A mulher encontrou sua moeda depois que a buscou cuidadosamente. E dessa forma ela se reúne com suas amigas e vizinhas para celebrar. A moeda perdida que ela achou trouxe bem mais alegria para ela que as 99 que nunca foram perdidas. Da mesma forma é com Deus. O pecador que se humilha e confessa a sua condição de perdido traz alegria ao coração de Deus. Assim, em nada há alegria da parte de Deus quanto àqueles que nunca reconheceram sua urgente necessidade de arrependimento. Lhe falta uma fé salvífica. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. É impossível alegrar o coração de Deus. É impossível que haja celebração, festejo, festas no céu. Aqueles que nunca reconheceram, aqueles que nunca reconhecem, aqueles que nunca irão reconhecer sua urgente necessidade de arrependimento, não podem alegrar a Deus. Na verdade, estes continuam a viver na alça de mira da justa ira de Deus. Mas o amor de Deus é sem igual.
Porque uma vez que há arrependimento, que há uma fé salvífica, que há o reconhecimento de quem é o pecador e de quem é Deus, isso alegra o coração de Deus. E portanto o amor do Senhor é um amor que celebra a vida destes que foram e estão sendo salvos. O filho pródigo fez a confissão do seu pecado, e ele fez de uma forma tal que ele vai pedir emprego ao seu pai. No entanto, o seu pai lhe interrompe, dando ordem aos seus empregados que o vista com a melhor roupa, que põe um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Mas vejam bem, a coisa nem ficou por aí. A ordem agora do pai é que mate um novilho gordo e que providencie uma grande festa, pois afinal havia motivo para tal, pois seu filho amado estava morto, mas reviveu. Aquele jovem, no passado, procurou alegria e felicidade duradoura nos prazeres de uma terra distante, só que em coisas finitas, tangíveis, palpáveis, passageiras. E naquilo que ele intentou buscar felicidade, ele só encontrou tristeza, solidão e amargura. Felicidade mesmo, ele só encontrou quando voltou à casa do seu pai. O seu pai desde sempre já o havia aceitado de volta. No dia que ele foi embora, já estava no coração do seu pai: um dia ele voltará e eu o aceitarei. O seu pai desde sempre já havia aceitado o seu filho de volta, ainda que no coração daquele jovem não existisse vontade alguma de voltar-se ao seu pai, à sua casa. Queridos, Deus tem grande alegria, grande, imensa alegria, ao ver um pecador arrependendo-se. Ele celebra e festeja a volta de um pecador a Ele. Ele festeja a nossa volta a Ele quando reconhecemos quem somos, quando reconhecemos quem é Ele, quando confessamos nossos pecados, quando temos tristeza pela nossa vida passada, quando nos lembramos das coisas do passado de forma melancólica. Não resta dúvida, queridos, a esses o Senhor recebe, a esses o Senhor vai ao encontro, a esses o Senhor os perdoa, a esses, e por esses o Senhor se alegra e celebra. Não resta dúvida, que grande amor, um amor sem igual. Ministério de Louvor, por favor. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Todo ser humano que se mostra resistente, temeroso em se arrepender, ele deveria refletir muito bem a tudo quanto falamos nesta noite. Deveria parar e refletir bem. Aqui uma porta aberta está posta diante dos seus olhos, dos olhos de um pecador e de todo pecador. Aqui o portal da graça ainda está aberto, está escancarado, para que todos que confessem seus pecados e se arrependam, sejam perdoados e purificados de toda a injustiça. Aquele que se envergonha, repito, aquele que se envergonha, aquele que tem timidez em se arrepender, considere esta mensagem com muita seriedade, de forma muito solene. Considere essa mensagem de Deus. E dessa forma lance fora toda a sua vergonha e toda a sua timidez. Lembre-se que não foi um pastor humano que disse isso. Lembre-se que não foi eu que disse isso. Lembre-se que não foi um pregador que disse isso de si próprio. Mas Jesus disse, em alto e bom som, de forma muito clara de se entender, que todo aquele que se envergonhar dele e de sua mensagem, de sua palavra, de seu evangelho, ele, o Filho do Homem, também irá se envergonhar destes. Destes quem? Destes que têm vergonha de Jesus, vergonha da sua mensagem. Pense bem nisso que agora falarei. Preste bem atenção. Muito provavelmente o mundo vai desprezar e vai se envergonhar do meu e do seu arrependimento, da nossa fé, do nosso crer, do nosso credo, da nossa confiança. Mas eu pergunto, o que isso importa? O que isso importa? O que devemos considerar, e nisso vivermos completamente motivados a sempre irmos adiante e não parar ou retroceder, é que enquanto o mundo escarnece e zomba, os anjos nos céus festejam o nosso arrependimento e salvação, e lá eles ficam festejando da seguinte forma: a festa não é para mim não, o que vai ser festejado, o que vai ser homenageado nessa festa não sou eu nem você, mas é Jesus. Então eles estão nos céus, eles não estão reverenciando a nós que fomos salvos, sem merecimento, por pura misericórdia, compaixão, por amor e por graça. Não,
Não é a nós que ele homenageia, mas sim ao Cordeiro Santo de Deus. Então a festa está no céu. A celebração está sendo realizada pelo arrependimento nosso, pela nossa salvação. E então os anjos festejando passam a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo, Ele é. Glória seja ao Rei dos Reis. Glória seja ao Senhor dos Senhores, que está sentado no trono no céu. Sim, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que alegria! Quem recebeu o encontro desse amor, porque esse amor foi ao seu encontro. Todo aquele que foi perdoado por esse amor, e todo aquele que teve sua salvação celebrada por esse amor, deve ser uma pessoa alegre, incondicionalmente alegre, incircunstancialmente alegre. Que alegria, queridos! Quem é amado por este amor é saber que este amor, o amor de Deus, nos concedeu. O amor nos concedeu, não é nós que temos, mas Ele nos concedeu um valor que por nós mesmos não temos. E Ele demonstrou o seu amor, nos dando sua vida como pagamento pela alforria, pela a libertação de nossos pecados. Será que de fato nós temos refletido quanto ao preço que foi pago por nossas vidas? Será que nós nos apercebemos e temos refletido e temos pensado que nós fomos comprados, queridos? Eu e você fomos comprados. Eu não sou de mim mesmo e nem você é de si próprio. Nós temos um dono. Se assim esse amor veio ao nosso encontro, se assim esse amor nos perdoou, e se assim esse amor, porque nos encontrou, nos perdoou, Ele celebra a nossa vida e vida eterna. Se isso aconteceu na sua vida, então saiba de uma coisa: você foi comprado, você foi comprada por um amor sem igual. E isso custou o preço do sangue do Filho de Deus, Jesus, o Cristo. E agora somos dele. A nossa vida agora é dele. O nosso pensamento é dele. Nosso coração é dele. E o caminho que agora caminhamos é o caminho dele. É ele. A nossa esperança está nele.
Porque a nossa esperança é dele. Estamos no barco da nossa vida, navegando neste mar deste mundo, mas não estamos só e nem estamos à deriva, irmã Verônica. Há um capitão neste barco. E este capitão vai nos conduzindo por sua poderosa mão. A sua poderosa destra é o leme do nosso barco. Aquele que nos comprou, porque nos amou, ele é o leme do nosso barco. Ele é a bússola orientadora da nossa vida. Porque se esse amor foi ao nosso encontro, porque se esse amor nos perdoou, e esse amor celebrou pela nossa vida e vida eterna, é porque a minha e a tua vida foi entregue a Ele. Nós somos dele, nós somos do Mestre. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Lembre-se, a tua vida é de Jesus, a tua vida é do Mestre. A glória de Deus. Ô glória! A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Vida é do Mestre, é somente do Mestre. O coração é do meu Mestre, é todo dele, é só pra Ele. O meu caminho é do Mestre, Ele é o nosso caminho. Minha esperança é sem Ele não há esperança. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Você tem noção do amor de Deus por você? Da presença dele, a minha vida é do Mestre. Eita glória! O coração é do meu Mestre, É bom demais! o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você já pensou como é que estaria a minha e a sua vida se o amor de Deus não tivesse vindo ao nosso encontro? Se Ele não tivesse nos perdoado?
nós estaríamos agora perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor não seria nosso, nem nós seríamos dele. E a única coisa que poderíamos ter dele é a sua justa ira. Estaríamos condenados eternamente, condenados ao inferno. Mas ele, por misericórdia e graça, ele foi ao nosso encontro. Ele nos perdoou dos nossos pecados. E ele nos fez novas criaturas. E agora nós somos dele. E ele é nosso. Ele é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos adotados por Cristo Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, Essa é a celebração do céu. Todo-Poderoso, que é e há de vir. Ele vem. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Ele é o quê? És tudo para mim Tudo. e eu te adorarei. Oh, santo, santo, santo. Glorificado seja o teu santo nome, meu Senhor. Aleluia. Deus de amor, Deus de graça. Oh, santo Deus, nós te damos graças, Senhor. E nós nos colocamos diante de ti, Pai querido, com as nossas vidas, ó Pai, em completa alegria, Senhor. Porque a nossa alegria, Senhor Deus, está em ti. A nossa felicidade é o Senhor, Pai. Porque nós sabemos que se temos ao Senhor, tudo temos e nada nos faltará. A tua presença é o bastante. Tu és o pastor, Senhor, o fiel pastor de nossas vidas. O Senhor nos conduz pelos teus caminhos. E saberemos, ó Deus, que estaremos seguros em tuas mãos. E ao final o Senhor nos levará ao destino que o Senhor de antemão já nos prometeu. E tu és fiel, Senhor, para prometer. Tu és fiel à tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai Santo, obrigado, Paizinho, por teu amor. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai querido, por ir ao meu encontro. E nós não poderíamos fazer nada. Nós não poderíamos nos mover a ti. Ao contrário, Senhor, nós tendenciávamos, ó Pai, a cada vez mais nos afastar do Senhor. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados. Obrigado, Pai Santo e amado, por nos darmos vida ainda quando estávamos todos nós mortos como pecadores. No nome de Jesus, Senhor Deus, assim oramos e te damos graças. Amém, meu Senhor, e amém.